Primeiro, gostaria de agradecer, essa vez bem oficial, primeiramente ao Otávio, porque por causa dele estou aqui, porque se ele não tivesse feito assim, essa exceção, não podia ter realizado essa pesquisa que felizmente está rolando. E a outra, a conhecer o Lake, que me ajudou muito porque eu venho de uma outra área da antropologia, que é a antropologia de imigração e estudos de gênero. Então, para mim, eu trabalho de pós-doutorado e estou entrando num novo âmbito que ainda estou tentando assim, conhecer. E nisso também numa outra região, não numa nova região, mas tipo num novo setor do Brasil que não conhecia, que é a área da saúde. Então, esse trabalho também ainda tem esse título muito amplo, porque reflete mais ou menos o estado que estou agora, que estou aqui desde finais de março, desenvolvendo esse trabalho sobre cubanos e saúde pública, cubanos no Brasil e a atenção e a medicina familiar, tanto brasileira quanto cubana, através dos olhares de médicos cubanos, principalmente. Então, o que eu vou apresentar agora aqui é uma mistura de duas coisas. Tanto assim como eu tinha planificado o projeto de lá da Alemanha, onde estava trabalhando, estudando e tudo até março, e tanto os primeiros pensamentos e viravoltas que a pesquisa de campo principalmente me trouxe. E eu queria começar com motivações e circunstâncias, porque acabei chegando a escolher esse tema, e era justamente que eu estava aqui em março de 2014, quando tinha aquela polêmica sobre os médicos, do programa Mais Médico, principalmente sobre os cubanos, que eu acho que não preciso muito citar para vocês, que passou pela mídia, que tinha polêmicas que se realmente o Brasil estava precisando de médicos ou não, qual tipos de médicos o Brasil precisava, se os cubanos sofriam muito racismo, etc., aqui ou não. Então, todos esses diferentes âmbitos que se discutia muito na imprensa, e que acabaram até a trabalhar um pouco também até a minha própria entrada no campo. E uma outra motivação é que eu sou filha de uma enfermeira que nasceu no sistema oriental da Alemanha, no regime da Alemanha Oriental, e que passou por um setor, digamos, muito público, muito parecido com aquele que eu estou conhecendo agora do sistema cubano, para um sistema que cada vez está mais privatizado e assim, submetido à lógica econômica capitalista. Então, através dessas conversas também e desse acompanhamento, eu me interessei justamente pelo caso do Brasil, que acho interessante, que desde algum tempo está fazendo um esforço de, assim, pelo menos meu ver até agora, que pelo menos tem esforço de criar um sistema público mais eficaz. E os cubanos que, de repente, nesses momentos estão vivendo também transformações significantes. E esse projeto que comecei agora vai ter, espero, que ainda estou esperando a resposta, vai ter mais ou menos uma duração de mais 5 anos. Então, prazo, espero, para entrar em muitos outros temas a mais, além que estou sabendo nesse momento. E o que também me chamou a atenção, que uma imagem de cubanos, até na minha própria infância, era também aquelas imagens dos médicos ajudando no mundo. Então, isso também me levou a uma questão que é, tipo, hoje em dia, oficialmente, pelos dados que a Cuba está dando, são mais que 50 milhões de trabalhadores em saúde, e mais quase 30 milhões deles médicos cubanos que estão trabalhando em mais que 60 países no mundo, principalmente dos países do sul, e que em muitos lugares eles enfrentam uma polêmica que ou não uma polêmica, mas uma coisa que se contrapõe na maioria das discussões, que é uma ajuda humanitária ou uma necessidade econômica dos cubanos. E como os princípios de solidariedade interferem numa necessidade econômica. E o que me
começou no início era justamente isso que eu interpretei as primeiras reservações pelo lado do Brasil na primeira fase das minhas considerações como uma não reconhecer profissionalismo deve ter a ver com mais coisas além de ser um bom médico ou não. E aí entra uma outra experiência que é, por exemplo, no caso da minha mãe está sofrendo na Alemanha, que zonas rurais estão sendo chamados muitos médicos, por exemplo, do leste da Europa e dos países árabes, que têm também dificuldades de ser reconhecido profissionalmente dentro dos hospitais alemães. Então, isso me levou à pergunta se é só explicável com o que a gente chama, de repente, um conhecimento explícito, um profissionalismo formalizado e certificado, que leva a reconhecimentos no campo de medicina ou no campo da saúde, ou que outros fatores estão juntos. Então, essas são as considerações que me levaram a olhar mais esse trabalho dos médicos. E aí, preparando para vir para o Brasil, tinha que fazer uma proposta e comecei a estudar o que a gente chama de saúde global, saúde internacional, que seja, e o que, assim, na revisão breve que eu consegui fazer nesse tempo dos estudos que existiam, era, bom, quando se trata de movimentos na área da saúde, de movimentos trans ou internacionais, a gente tem aquele eixo norte-sul, que é trabalhadores de saúde do sul vão para o norte para trabalhar em áreas carentes, que na Europa ou nos Estados Unidos se chama carente, mas outra discussão, e que sofriam muitas vezes, como eu falei, uma desqualificação na formação deles, no reconhecimento profissional, ou justamente o contrário, que era profissionais do norte indo para o sul, fazendo serviço ao estagiário, ou ajudando em crises humanitárias, etc., que nos estudos raramente está sendo colocado a qualidade profissional dessas pessoas em questão. Se tratava mais, tipo, se combina com o sistema cultural, etc., mas não a qualidade biomédica profissional dessas pessoas. Como biomedicina é uma coisa que, quando a pessoa é do chamado norte, é uma coisa óbvia que é um bom médico, que é tipo uma profissão branca, digamos assim, em termos mais, de repente, polêmicos. E também existiam alguns estudos, sobretudo no âmbito das relações internacionais e alguns no âmbito da medicina, que até agora eu descobri, que deve ter mais, mas que eu descobri, que tratavam justamente também dos médicos cubanos como o exemplo de cooperações sul-sul. Mas também não se tratava, por exemplo, de como o trabalho deles era recebido em outros países do sul e como isso afetava esse reconhecimento profissional em termos das práticas, assim, até ao nível local. E, por outro lado, tem uma quantidade de estudos sobre cooperações internacionais sul-sul, que agora estão ressaltando essas cooperações, falando que países do sul, por causa de uma experiência em comum de colonialidades e pós-colonialidades e dependências ainda pertinentes, etc., são melhores cooperações porque sabem mais tratar das necessidades locais dentro do sul. Então, também uma coisa bem, digamos, generalista. E tem até estudos como Arturo Escobar e outros que falam que as cooperações sul-sul têm até o potencial de repente, sobressair de um princípio de uma modernidade no pensamento, na convivência ou de desenvolvimento ocidental. Então, que cooperações sul-sul têm esse potencial
de sair de um suposto projeto de desenvolvimento modernista que muitas outras corporações norte-sul deveriam ter. O que significa isso para o campo da saúde? Me perguntei, e justamente isso estou querendo ver de uma forma crítica para o caso dessa cooperação de médicos cubanos aqui no Brasil. Aí cheguei a, não sei se vai dar muito tempo para entrar mais em detalhe, mas tipo, comecei a me preocupar um pouco com os sistemas de saúde pública dos dois países. Em Cuba, a gente tem saúde igual no Brasil, colocado na Constituição como um direito de qualquer cidadão. É muito celebrado como um avanço da revolução, baseado na atenção primária, uma abordagem socioecológica, holística. E o que também achei interessante assim, nos estudos que falam que é uma heterogeneidade que se identifica na população foi trazido ou foi exigido através de políticas públicas a ser representado também nos profissionais médicos. Então, que tenha médicos rurais, que tenha médicos negros, que tenha muitos médicos mulheres, que tenha médicos de qualquer classe social. Então, essa heterogeneidade supostamente se refletindo também entre os profissionais. E saúde pública, bom, aí o Otávio me deu um livro dele que saiu no ano passado, até agora a minha vida, essa reformulação da saúde pública, os enfrentamentos que está sendo... Porque para mim mas foi a minha referência, assim, o primeiro contato com quem sabia de saúde pública do Brasil, então para mim foi muito bom. Como um setor que assim, acabei me interessar mais é a medicina de família e comunidade, que justamente é o setor onde mais médicos do programa, mais médicos são inseridos. Então, até agora, ainda mais cubanos, mesmo essa agora mudando um pouquinho. E uma terceira observação que fiz era através de entrar no campo, assim, as dificuldades, de repente eu posso também falar depois um pouquinho para fazer campo, mas estou dentro, mas o que me chamou a atenção são as condições específicas em contextos urbanos, como a Zona Norte do Rio de Janeiro, onde eu tenho assim, oportunidade agora de fazer a pesquisa etnográfica, que tem tanto a ver com o contato da população local com instituições e trabalhadores de saúde. Então, um imaginário assim, muito forte, muito presente, ainda que eu senti muito em falas, o que é um hospital, um lugar que você não gosta, ou o que é uma unidade básica de atendimento básico, um lugar que normalmente você não gosta, que fica lotado, que o médico não, assim, demora, etc. Assim, várias narrativas que também, assim, devem ser entre esses problemas que o Otávio falou, que muitos já identificaram e não sei. E uma coisa que não tinha tão presente, mas é a violência e violências e suas materializações no dia a dia. Então, não só violência, digamos, mesmo onde estou fazendo atualmente no meu trabalho na Mangueira, que às vezes quando realmente tem uma coisa que não pode sair ao território por causa de confrontos, mas outras violências também, que justamente os certos sectores como os mais velhos, os mais novos, estão vivendo. E as condições específicas das unidades, a infraestrutura, da composição pessoal, a acessibilidade, e eu tenho uma grande assim, oportunidade de fazer uma comparação agora, tanto numa clínica do Alemão, a Zira Hans, que é da Vivo Rio, que eu acho chamada tipo, unidade tipo B, e do SMSDC do município, que é na Mangueira, que é chamado A, que é mais, assim, parece, dizem, assim, os antigos postos de saúde. Então, também essas diferenças, como clínicas passam também um imaginário moderno dentro da população, assim, como a relação com o espaço físico que eles até têm com esse próprio espaço em que se manifesta tudo que são as práticas clínicas.
E a inserção, uma outra questão das observações locais, a inserção dos médicos cubanos no local mesmo. Então, alguns assim vivendo realmente próximo à comunidade e outros morando um pouco mais distante, e como essa relação com a população ou não, no dia a dia fora do trabalho também interfere no trabalho. Então, juntando essas diferentes observações, tanto ao nível que eu conheço mais da literatura global, tanto nacional, que também conheço mais pela literatura, tanto agora essas primeiras assim, experiências no campo, me levaram a perguntar, bom, se tomarmos a sério essas questões que a literatura atual fala sobre relações cooperações socio, então, se vamos partir dessa coisa que oferecem espaços diferentes, espaços alternativos de trabalhar, por exemplo, no campo da saúde, quais são as práticas e os saberes, tanto morais, quanto políticas, quanto culturais e sociais, e também assim, de gênero, que também é uma coisa que influencia muito o meu lar. Então, quais são esses tipos de saberes e práticas que são, de alguma forma, negociados no trabalho médico e se eles entram, o que a gente pode dominar tipo um princípio humanitarista, e como esses são ao mesmo tempo provocados pelas categorias sociais em que são marcados os atores, principalmente os cubanos, que são muito heterogêneos, muitos médicos negros, muitos cubanos sendo mulheres, etc., num espaço que representa tantas violências, que é muitas vezes colocado como um espaço de masculinidade, etc. Então, pensando, assim, tentando assim, tratar dessa pergunta, pensando, existe um espaço ao nível local que permite essas negociações mais alternativas que assim, passam além de um dispositivo modernista de biomedicina, de saberes biomédicos, etc. E só para, assim, só para falar um pouco da metodologia, então, estou tanto fazendo uma chamada, assim, de repente, não típica, mas essa hospital ethnography, que também sei mais pela literatura como deveria ser feito, mas em suas permeabilidades. Então, eu passo assim, as semanas todas nessa clínica, atualmente na Mangueira, a partir de janeiro, Complexo do Alemão, e tentando observar tanto as interações e práticas dentro da clínica entre os diferentes atores, assim, sobretudo entre outros médicos, os enfermeiros, e, sobretudo, com os ACS, os agentes comunitários de saúde, com as equipes NARCEP, etc., e tanto nas permeabilidades. Então, eu estou quase chamando já o meu trabalho uma etnografia peripatética, assim, etnografia peripatética, assim, com assim, uma pequena referência ao psicólogo Lancet, porque estou caminhando muito, assim, fazendo muitas visitas domiciliares com os médicos, que para mim representam um espaço da troca de ideia e de viver no espaço, assim, falando das ideias delas, das experiências delas, etc. Então, esse espaço caminhado, ido, as visitas domiciliares, as ações comunitárias, os grupos de atenção que eles têm, me dão muito mais assim, acesso ao que são as práticas médicas deles do que, às vezes, dentro da própria clínica. E, bom, futuramente, se a Alemanha aceita a minha proposta e me financia os próximos 5 anos, seria também uma multi-sited ethnography, não só, assim, por enquanto estou fazendo isso também dentro do Rio, acompanhando também supervisores de vários médicos cubanos em outras áreas, como Penha, no alemão, etc. Então, tipo, para ter um acesso mais amplo, mas também indo para Cuba conhecer o sistema lá e trocar ideias com pessoas que participaram e como essas pessoas refletem as suas experiências no Brasil para discutir saúde pública em Cuba. Sim.
Bom, deixo outras questões